Uma coisa é fato em Sons of Anarchy, aqui não tem santo. Todo mundo tem um lado sombrio e cruel. Até aí normal, porque se trata da história de um motoclube fora da lei. Mas mesmo assim, em meio a essa galera existem aqueles que são o puro mal. Personagens tão ruins que fazem o Jax e até o Tig parecerem santos. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje. Os 10 personagens mais ruins e cruéis de Filhos da Anarquia. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa lista. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer o rolê. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal e terá o seu nome estampado no final do vídeo. Você pode também nos mandar um valeu demais. E por último, você pode também colaborar via Pix. Qualquer quantia ajuda demais a manter o nosso amado canal. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Josh Cohn é um agente da ATF que aparece logo no começo da série, no 4º episódio da primeira temporada. E ele é o ex-namorado psicótico da Tara. Na verdade, ele é o motivo de Tara ter voltado para Charming. Ela voltou pra cá porque tava com medo de mim. Eu a fiz vir até Sun Crow. E com a desculpa de investigar os Sons of Anarchy, Josh vai para Charming para persegui-la. Assim ele passa a fazer a vida de Tara mais uma vez um inferno, ao mesmo tempo que persegue Jax e os outros membros do motoclube. Não tem nada contra o Sun Crow. E tá assediando a Tara. Isso acaba agora. Ou da próxima vez não vai ser o fluido do seu carro que vai escorrer. Mas a hora do FDP chega quando ele invade mais uma vez a casa de Tara. Mas ela consegue se proteger e atira contra ele. Desesperada, ela pede ajuda a Jax. Mas Josh comete o seu último e mais grave erro, ao xingar Jax e Tara. E sabemos que paciência não é bem o forte de Jax Teller. O Teller é sua solução? Não, ele não pode. Como você é patética! Uma vez vadia de motoqueiro, sempre... Interpretado por Marilyn Manson, Ron Tully é um personagem que foi introduzido na 7ª temporada de Sons of Anarchy. E Manson consegue ser mais sinistro sem maquiagem do que com ela. Tully é o líder dos supremacistas brancos dentro da prisão. Um preso influente, perigoso e imprevisível, no qual Jax tem muito interesse, pois Ron comanda boa parte do presídio e possui conexões importantes também fora. Mas se aliar com Ron Tully não é uma tarefa fácil. O cara é um verdadeiro psicopata que não vê problema nenhum em trair qualquer tipo de acordo desde que ele não seja mais vantajoso para ele. Ele também não vê problema nenhum em matar qualquer pessoa e não sente o menor remorso. E fez da vida do coitado do Juice um verdadeiro inferno, drogando, abusando e por fim matando o membro do motoclube que já havia caído em desgraça. Lee Torick foi um ex-US Marshal que possuía uma única obsessão: acabar com os Sons of Anarchy, mais especificamente Otto Delaney, o qual havia matado a irmã de Lee, a enfermeira Pamela Torick. Lee Torick tocou o terror por onde passou, sempre abusando do seu poder de federal. Assim ele torturou, assediou, forjou provas e confissões e tudo mais que estivesse ao seu alcance. Suas principais vítimas foram justamente o Otto e a Tara, já que ele via nela uma forma de prejudicar o presidente do motoclube, Jax. Lee Torick ainda era um usuário de drogas totalmente instável, afastando até mesmo seus companheiros policiais. Mas os dias de loucura e vingança de Torick acabaram justamente pelas mãos do seu maior desafeto. Em uma cena brutal, Otto mata Torick, mas também morre logo em seguida.
Ethan Zobel foi o primeiro grande vilão do seriado. Travestido de empresário preocupado com Charming e pagando de bom samaritano, na verdade Zobel era o líder da LOAN, a Liga Nacional dos Americanos, um grupo de supremacistas arianos que queriam eliminar todas as outras gangues locais, e entre elas, claro, os Sons of Anarchy. Zobel era um vilão inteligente e ardiloso, que ao invés de ir para o embate, usava de inteligência para criar tretas internas no motoclube, como fomentar uma rixa entre Jax e Clay, mas ele também sabia como pegar pesado quando manda o seu capanga, AJ Wellston, capturar e abusar de Gemma, em uma das cenas mais chocantes da primeira temporada. Zobel é um dos poucos vilões que conseguem sair impunes, já que ele consegue fugir para a Europa antes de morrer, mas não antes de Gemma ter a sua vingança, matando a filha de Zobel, Polly. Só o senhor essa tarde? Sim, minha filha não poderá ir comigo. Que pena. O brilhante ator Harold Perrineau Jr., que eu já era fã desde a sua atuação em Oz, dá a vida a um dos vilões mais icônicos de Sons of Anarchy. Estamos falando de Damon Pope, que com uma fachada de grande e respeitável empresário de Oakland, era na verdade o grande chefão do crime organizado da região. Drogas, armas e qualquer outro negócio ilícito passava por suas mãos. Mas uma vingança pessoal o leva de encontro aos filhos da anarquia. Tig, ao tentar matar o líder dos Niners, acaba matando por acidente a filha de Damon Pope. Então, pagando na mesma moeda, mas 1000 vezes mais cruel, Pope assassina a filha de Tig, Dawn. Tudo isso na frente dele, e ela morreu queimada viva. Além disso, ele tem participação indireta na morte de um dos melhores personagens, estamos falando de Op. Porém, em mais um plano brilhante de Jax, Damon Pope teve o que merecia justamente pelas mãos do Tig. Você mata o homem que queimou sua filha viva. Sabe o que pode acontecer com quem me matar? Não sabe? Eu tô contando com isso. Interpretado por Billy Brown, e muito bem interpretado, diga-se de passagem. August Marks é um dos meus vilões preferidos. O cara é uma evolução do Pope em questão de ser mau, frio e calculista. Ao contrário do seu antigo chefe, que ainda prezava por algum respeito no submundo do crime, Marks não. Ele até finge ser um cara compreensivo, mas ele é extremamente dissimulado, persuasivo e não age por impulso. Seu objetivo não é ter aliados, e sim esmagar todos aqueles que não aceitem trabalhar para ele. Envolvido não somente com drogas, Marx expandiu os tentáculos da sua organização para vários negócios legalizados, para assim manter uma imagem de bom empresário. Marx engana o Sun Crow várias vezes, como quando ele executa Bob a sangue frio na frente de Jax. O vilão parecia ser intocável e todos achavam que ele sairia impune, mas ele finalmente teve o que merecia no último episódio do seriado, onde Jax finalmente fez justiça por Bob, enchendo August Marks de pipoco. A agente June Stoll é aquele personagem odiado por todos. Não tem um que simpatize com a ambiciosa e cruel agente da ATF. E isso é muito mérito da atriz Ali Walker, que com sua atuação ajuda a mostrar o quão cruel e manipuladora é a sua personagem. A Stoll não tem nenhum limite moral para conseguir o que quer: destruir o Sun Crow para alavancar sua carreira. E ela logo acha um ponto fraco no motoclube, Op, que por estar em um momento meio dividido entre a vida com a família e o motoclube, passa a ser visto como um alvo fácil, e ela simplesmente acaba com a vida do cara. Ela faz de tudo para que Op aceite se tornar um informante. E muitos dos seus vizinhos viram você entrando em nosso grande e confortável sedã preto. Sem algemas. E depois, com toda a inconveniência, eu achei que o mínimo que eu poderia fazer era pagar algumas das suas grandes dívidas. Mas ao ver que ele era leal,
ela faz Clay achar que ele era um informante de fato. E isso é o suficiente para que Clay ordene a Tig que mate Oppie. Mas tudo acaba na morte de Donna, a esposa de Oppie. Tudo bem. Deixa eles entrarem. Não, meu amor. Stoll também engana e ferra a vida de Gemma pelo caminho. Edmund entrou em pânico, correu pela porta, mas a Gemma atirou nele pelas costas. Com a minha arma, ele tá morto. Mas no fim ela acaba caindo em uma armadilha do Suncrow, que entregam a Oppie a sua tão aguardada vingança. Foi isso que ela sentiu. Cruel, ambicioso e brutal. Esse era o líder dos terroristas Real Ira, Jimmy O'Fallon. O Ira era o maior fornecedor de armas do seriado. Eles usavam o pretexto de uma causa pelo qual lutavam para tocar o terror pelo mundo, mas principalmente na Irlanda. Somente citar o seu nome já causava calafrios em membros do Suncrow, mas principalmente em Tibbs, o qual O'Fallon praticamente roubou a sua mulher e filha, fez a cicatriz do rosto dele e o baniu para os Estados Unidos, onde ele entrou para o motoclube. Não sou seu moleque de recado, Jimmy. É, Philip. É sim. Eu bani você. Tomei o que era seu. Esses são os fatos. Você faz o que eu digo. O'Fallon é tão sujo que trai os seus próprios companheiros, mas para sua surpresa, tudo era um plano do motoclube para se livrar de uma vez por todas de mais essa pedra no sapato. Cuide bem das nossas garotas, tá? Claro. O presidente do Sons of Anarchy, Clay Morrow, interpretado pelo veterano Ron Perlman, é um dos personagens mais sujos, cruéis e dissimulados não somente de Sons of Anarchy, mas como de todas as séries. O cara é uma verdadeira cobra. Nada sai da boca dele sem ter um interesse terrível por trás. Respeitado como um líder forte e impetuoso, Clay mantém todos sob vigia. Ele não confia em ninguém e não vê problema nenhum em mandar matar qualquer um que ameace o seu poder. Clay fez várias e várias vítimas direta e indiretamente, começando por seu melhor amigo e pai de Jax, John Teller, no qual junto de Gemma arquitetaram sua morte para que parecesse um acidente. Os crimes de Clay não param por aí. Ele manda matar Oppie, mas tudo acaba com a morte de Donna. Além disso, ele pessoalmente mata o pai de Oppie, Paine, outro membro fundador do motoclube e que era um amigo de Clay, em mais uma atitude covarde. Ao passar dos episódios, as tramas e mentiras de Clay começam a ser reveladas e ao longo da série ele vai perdendo o respeito dos demais membros do motoclube, até chegar ao fundo do poço, onde de lá ele não sai, e o seu fim só podia ter sido um. Ele é morto por Jax na frente de todos os ex-amigos e companheiros, em mais uma cena icônica da série. Por fim, ela, a pior esposa, pior mãe e pior avó das séries, Gemma Teller Morrow. A pior esposa porque traiu e armou a morte do seu ex-marido John Teller para ficar com seu melhor amigo Clay, para que assim ambos pudessem transformar o motoclube em uma organização criminosa. A pior mãe porque sempre mentiu para o seu filho sobre o seu pai, enquanto o criou junto com seu algoz. Permitiu que Jack seguisse os passos de Clay e acabou com o relacionamento entre ele e Tara. E a pior avó porque através de uma obsessão doentia pelos netos, ela acabou com a vida da mãe de Abel Teller, Wendy, o qual ela viciou em drogas para poder tomar a guarda do neto. Ele nunca vai te chamar de mãe. Melhor continuar rezando.
Além disso, sempre odiou e fez de tudo para separar Jax e Tara. Mas quando Tara dá a luz a Thomas, Gemma mira de vez os canhões para Tara, porque o medo da Nora fazer Jax sair do motoclube para viver com ela e assim afastá-la dos netos, ou quando Tara se cansou da vida de criminoso de Jax e resolveu partir com os filhos dele, fez com que Gemma, ao descobrir, cometesse uma das coisas mais cruéis com a Nora, e pior, na frente do neto. Depois disso, ela mente sobre o autor do crime, acusando os chineses da gangue de Lin. Eu dei uma boa olhada no cara que estava na casa. Era ele. Os chineses mataram a Tara. E um inocente acaba pagando o pato. Gemma não mede esforços para ter o que quer, que é a sua família sob suas asas, mesmo que ela ultrapasse todos os limites. E é por isso que, entendendo que essa seria a única forma de acabar com esse ciclo de violência da família e salvar os seus filhos, que Jax não vê outra opção a não ser matar a própria mãe, em mais uma cena pesada desse incrível seriado. I'm ready. Mas e aí, pessoal, concordam com minha lista ou acham que tinham mais gente ruim que ficou de fora? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Agora deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Um salve para o Grandão MC de Santa Catarina, Bodes do Asfalto, Raves and Motos Rock Clube de Guarulhos, para o Ozzy do Sicários MC de Goiás, para os Anjos do Sol de Caicó, Rio Grande do Norte, para o Eduardo, presidente do MC Curva de Rio, de Lavras, para os manos do Brutais Máfia Motorcycle Club, para a regional de Campo das Vertentes do Abutres Motorcycle Club, para o Ragnar do Abutres MC, da regional Campos das Vertentes, para os Marsulianos Clã, de Portugal, e para o Edilson do Motoclube A Ordem, de Natal, Rio Grande do Norte. E claro, agradecer a todos os membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.